Olá, amados irmãos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, amados irmãos, eu quero falar hoje sobre questão, Jesus, ele falou que não chameis ninguém de mestres, não chamei ninguém de mestre. Então eu quero que você me acompanhe esse vídeo do Fábio, do canal Caminhando em Verdade, e daqui a pouco a gente voltamos, tá bom? Quero que você me acompanhe e analise aí muito bem o que ele vai falar, tá bom? Vamos lá. Comentando sobre a questão de não chamar alguém de mestre, né? Vamos deixar, aí eu vou explicar melhor. E aí nós vamos entender qual é o significado primeiramente, porém, aí vai ter sempre aqueles dois lados da turma. A turma que fala, não pode chamar mestre de forma nenhuma. O outro lado que fala, sim, pode. E aí se avilta, se orgulha, se exalta com esse título. Então nós vamos tratar os dois lados. Como esse canal sempre é justo, eu não vou aqui pegar um lado e massacrar o outro ou vice-versa. Vamos ver se estamos ou não estamos corretos quando chamamos alguém de mestre. E eu quero que vocês não foquem muito na palavra se pode ou não pode. Eu quero que vocês entendam o que faz o mestre. É isso que nós vamos hoje aqui passar, para que nós possamos também edificar não só aquele que discorda, mas edificar aquele que concorda também, de forma correta. Aliás, quem irá nos direcionar é o Espírito através da palavra, né? A Luciana diz, eu creio que não, porque mestre só existe um, Jesus Cristo, ou estou enganada? Vamos ver a partir de agora. A irmã Silvia já concordando exatamente, provavelmente pelo que eu disse agora há pouco. Amém. Vamos lá. Então, em Mateus 23, do 1 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, versículo 2, os mestres da Torá e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. E sentar na cadeira de Moisés aqui não é apenas literal. É no sentido de estar ali passando o ensino, passando a Torá, e lembrando que Moisés era o quê do povo no deserto? O que Moisés era no deserto? Alguém lembra? Ele fazia o que com o povo? Guiava. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse ponto. Guiava. A palavra guiava, ou guia, tá bom? Então vamos guardando isso na mente aí. Os mestres da Torá e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Tem ali, vamos dizer, o dever de continuar, de serem guias e instrutores da Torá. Portanto, tenham cuidado, versículo 3, de fazer o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois eles falam e não fazem. Até aqui. Por que Jesus diz, olha, vocês têm que ouvir o que eles falam? Vocês têm que ouvir. Apenas os atos deles é que vocês não devem repetir. Isso poderia usar como princípio nos dias de hoje, irmão Fábio? Não poderia. Por qual motivo? Porque os dias atuais, esses ditos homens que estão ensinando, não estão ensinando a lei real de Deus. Além de não estar ensinando com diversos ensinos de demônios, as suas vidas estão todas atrapalhadas. As suas vidas não condizem com o que eles ensinam. Como que nós podemos ouvir orientações de pregadores, profetas ou mestres dessa forma? Então, aqui está o primeiro ponto. Amém? Então, dito isso, por que Jesus disse que eles deveriam ouvir? Porque a lei é boa, pura e santa, como diz Paulo. A lei é perfeita.
Não tem aquele louvor? A lei do Senhor é perfeita, né? E ilumina a alma, não é isso, gente? Restaura a alma. Então, a lei do Senhor é perfeita, sempre foi, sem variação de dúvidas. Só que a aplicação da lei, o legalismo da lei, as formas que as pessoas portavam diante do povo de Deus, é que não era para serem replicadas. Amém? Então, esse é o ponto. Vamos lá. 4. Eles amarram cargas pesadas nos ombros das pessoas, mas não levam, né? Deixa eu ver aqui. Não levantam um só dedo para ajudá-las a carregá-las. Versículo 5. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos outros. Vai guardando isso, hein? Eles fazem longas filactérios e compridas tiras nas suas roupas, gostam de lugares de honra nos banquetes e dos melhores lugares na sinagoga, e sentem prazer em receber cumprimentos especiais nas praças e em serem chamados rabi. Na de vocês estão? Mestres. Isso. Muito bem. Vamos lá. Continuando. Versículo 8, amados. Mas vocês não devem permitir que alguém do seu grupo seja chamado rabi. Presta atenção no que ele falou. Mas vocês não devem permitir que alguém do seu grupo seja chamado rabi, porque existe apenas um rabi, e vocês são irmãos uns dos outros. É aqui que os que defendem que não podem chamar, amarra o burro, no bom sentido da palavra. Então, alguns amarram o burro nesse ponto aqui. Olha, tá vendo? Jesus falou que vocês não podem chamar uns aos outros de mestre, porque há um só mestre, e vocês são irmãos uns dos outros. Versículo 9. E não chamem ninguém na terra de pai, porque vocês só têm um pai, e ele está no céu. Tampouco devem ser chamados líderes, porque vocês têm um só líder, o Messias. O maior de vocês deverá ser servo, porque quem elevar, orgulhar, aviltar, ou estar com arrogância a si mesmo, será humilhado. E o que humilhar a si mesmo, ou se rebaixar, ou ter uma posição de servo, será elevado ou exaltado. Amém? Até aqui. Qual é a parte aqui que nós devemos observar e explicar após ler um texto desse, para que as pessoas não caiam em contradição ou em uma má informação de muitos que apenas lê um texto desse, não se aprofunda, não estuda, e aí acaba apresentando apenas um lado da moeda. E aí você vai criar uma divisão entre até irmãos da sua própria comunidade, e isso é um perigo muito sério. Muito bem-vindo, o Sargento Toscano. É o nosso irmão Marcos, que é um dos pais lá, que acompanhava lá no Senac. Um abraço, meu irmão, né, fazendo um trabalho muito bonito aí, através de shorts, né, e um vídeo sobre o trabalho dele, tanto na parte da computação, né, mexendo nas partes físicas mesmo dos computadores, que tem conhecimento, e também ele tem vários vídeos de tratamentos alternativos. Quem puder acompanhar o irmão lá, o irmão pode deixar o link do canal do irmão aí, viu? Viu, irmão Marcos? Você pode copiar o link do seu canal aí e jogar aí no chat para os irmãos depois conferir o seu trabalho lá. Dê uma força para o irmão, que o irmão está começando, né? Fazer vídeo, mas já tem vasta experiência, amém? Vamos lá. Continuando. Qual é o ponto que nós devemos observar aqui? Primeiro, meus irmãos, é o seguinte. A palavra aqui que está dita, ela está no sentido de guia, né? Que a palavra no grego significa o seguinte, catequetes, eita, nome difícil grego, né? De ser ou ter seguidores. Então, aqui não é mestre da forma que nós conhecemos, no sentido de dar ensinamento, de receber a capacidade de ensinar as pessoas. Não é esse sentido. É de que você se torne um guru,
e tenham discípulos. Esse é o sentido. Assim como aqueles rabis, aqueles mestres da Torá, eram ou se portavam. E não somente isso, um pouco além disso. Eles se orgulhavam disso e ensinavam, e eles mesmos não faziam o que ensinavam. Então, a ideia aqui não é mestre no sentido de ser professor. Apesar de Jesus ter sido um grande professor, ele era o verdadeiro guia. Ele era o verdadeiro rabi, a qual deveria ser seguido. Esse é o sentido aqui. Esses homens, né, não faziam uma boa apresentação da lei de Deus, a Torá. Então Jesus fala que eles mais mostravam o podre do lado da vida deles do que a Torá real e verdadeira. Eles se orgulhavam em sentar em bancos, em estar nas primeiras fileiras, em se portar como praticamente homens acima do povo comum, e as suas práticas eram desonrosas aos olhos de Deus. Então, ouçam tudo o que eles falam da lei, mas não praticam. Só que dentre vocês, os meus seguidores, vocês não devem ser guias. Entenderam a diferença? Irmão Fábio, ainda não estou convencido. Então, para convencer melhor, nós vamos abrir em Efésios capítulo 4. E vocês vão entender que, se vocês forem no original, pode pegar aí, vai no original grego, vocês vão ver que a palavra aqui, mestre, ou guia, que é mais próxima aqui da situação que Jesus está falando nesse texto, ela está diferente da palavra didácalos, que é Efésios capítulo 4, que aí sim, a palavra mestre em Efésios capítulo 4, versículo 11, você pode ler, viu, João? Quando você abrir, por favor. Efésios 4, 11, lá sim tem o significado de mestre, doutor, que é aquele que tem a capacidade de ensinar, ou recebeu essa capacidade do Espírito Santo. Então, a palavra em Mateus, em outros lugares está... Eu vou soletrar a palavra para vocês depois pesquisarem. K-A-T-H-E-G-E-T-E-S. É Katergetes, alguma coisa assim. É difícil a palavra, é grega. Aqui em Efésios já é outra palavra, que é didaskalos. Então, a ideia em Efésios é literalmente mestre, instrutor, doutor, aquele que tem a capacidade recebida de Deus de ensinar. Então, veja bem o que diz em Efésios capítulo 11. Será que estaria entrando em contradição o que o mestre Jesus disse e o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 11? Esse é um ponto que nós devemos observar e chamar a atenção das pessoas. Pode ler, por favor, João. É só o 11. Só o 11. Ou você quer que a Isabelle lê? Tá. Lê, Isabelle, o 11, porque a Juliana está com a garganta meio ruim, pessoal. Então ela está pedindo para a Isabelle ler. Lê, Isabelle, que é a mesma versão da NVI. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Muito bem. E outros para pastores, dom de cuidar, isso é pastor, e mestres, aqueles que tiveram, pelo Espírito Santo, a capacidade, ou recebeu do Espírito Santo a capacidade de instruir através da palavra de Deus. Então, como é que fica isso? Se lá Jesus disse que não pode ter mestre, e depois o Espírito Santo derrama o dom de mestre na igreja, como é que ficaria isso se esse mestre de Mateus fosse mestre assim como está em Efésios 11? Só que já mataria o estudo. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. O que há de confusão é porque a Bíblia foi escrita em um idioma, né, que é totalmente complexo, que tem vários significados, e nem todas as palavras nos textos são exatamente, mesmo que para a língua portuguesa foi usada a mesma palavra, no original não estará assim. Vocês podem depois pesquisar. Quem tiver dúvida, pesquisa. Compara a palavra como mestre, você acabou de ver, significa rabi. então o Fábio de Oliveira
para ele chamar as pessoas de mestres, né? Porque ele gosta de ser chamado de mestre, né? Um sai chamando o outro de mestre, e assim eles gostam de ser chamado de mestre. Então o que acontece é que ele pega lá em Mateus, aonde Jesus disse que deu dom para uns para ser mestres. Então ele mistura, né, os dois capítulos que ele acaba misturando esses dois capítulos. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra coisa. Aquela parte que Jesus fala que deu dom para ser mestres é outra coisa que nós devemos entrar nesse assunto aí. Bom, primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é a seguinte: quando Jesus diz, não chameis ninguém de mestres e nem de pai, nós temos que ter a sabedoria de Deus, o dom de Deus que Deus dá, né? A sabedoria, ela vem do alto. Significa que Deus dá o dom para você interpretar as Escrituras. Bom, eu jamais vou desfazer o meu Jesus. Eu jamais vou desfazer o meu Jesus quando ele diz que não é para nós chamar ninguém de mestre. E eu vou obedecer esse mandamento de Jesus. Então o que acontece é que ele faz uma grande bagunça para explicar o texto. Aí dizendo que mestre é guia, né? Mestre é guia. E assim ele vai misturando um monte de coisa para pregar aquilo que não é verdade. Tá bom? Então é o seguinte, então como ele diz que mestre significa guia, então os apóstolos, eles estavam errados em guiar as pessoas, né? Os apóstolos estariam errados em guiar as pessoas, porque eles eram guia, que guiava as ovelhas para o caminho do Senhor. É verdade ou não é? Então estaria errado os apóstolos e os discípulos de guiar as pessoas, porque o Fábio de Oliveira, ele diz que mestres é guia, quer dizer guia. E, bom, amado irmão, nós não podemos misturar, fazer uma grande bagunça com a verdade de Jesus, tá? Então não perca em breve, que eu vou trazer esse tema, que nós não podemos chamar nosso irmão, que conhece muito bem as Escrituras, ele é instruído, tem sabedoria de Deus tremenda. Nós não podemos chamar ele de mestre. E isso eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia Sagrada. Os únicos que gostavam de ser chamados de mestres eram os fariseus do judaísmo. E é por isso que esses grupos do Fábio do canal Caminhando em Verdade, o Evandro Ferreira, o Reiner, o Otton Borges, da Sétimo Dia da Seita, eles gostam de bajular um ao outro chamando de mestres, tá? Mas eu tenho muito respeito a esses canais, tá? Eu não defamo eles, eu não falo mal de nenhum deles, eu respeito a eles. Então esses canais, eles gostam muito de humilhar as pessoas, tá bom? Eu quero deixar bem claro para vocês que eles gostam de humilhar as pessoas. Se uma pessoa escreve errado, ou se uma pessoa ela fala errado, eles gostam de humilhar as pessoas, como eu já tenho provado para vocês, do Fábio, o Evandro, o Otton Borges, e o falso missionário, ombreiro, o Pedrosa, o calvinista, né? O Pedrosa. Eles gostam de humilhar as pessoas, né? que são analfabetas. Uma pessoa analfabeto é aquela pessoa que não sabe ler e nem escrever. Essas são as pessoas analfabetas. Mas esses canais gostam de humilhar essas pessoas que não escrevem direito ou que não falam direito, tá certo? Isso é falta de humildade, falta de caráter. São pessoas que querem ser melhor do que as outras pessoas, tá? Eu, graças a Deus, nunca humilhei ninguém. No meu canal teve pessoas que já escreveram errado e eu nunca humilhei essas pessoas. O meu destino é partir para a heresia, para combater as heresias e falar daquele assunto da heresia. Não importa se a pessoa vai falar errado ou vai escrever errado. Eu jamais vou humilhar essa pessoa, de maneira nenhuma. Meu assunto com ela, entre eu e essa pessoa, é sobre a palavra de Deus e não partir para o particular da pessoa, de começar agora a humilhar a pessoa porque não escreve direito, tá? Mas tudo tranquilo, sobre esses canais, tudo tranquilo.
não tenho raiva, não tenho ódio, não tenho nada disso com esses canais. Eu devo amar esses canais como Jesus manda, agora de longe, e não me unir e se juntar e apoiar esses canais, jamais, porque todos que pregam fora da Bíblia, acrescentam na Bíblia e pregam o judaísmo, essa coisa de grego, querendo explicar a Bíblia no grego, no hebraico, irmão, estão matando a verdade com essa coisa de querer ensinar a Bíblia com línguas. Não, é Deus, o Espírito Santo, que ensina a cada um de vocês. Deus mandou vocês pedir sabedoria para Ele. Então Ele vai ver, Deus ele vai ver o seu interesse, tá bom? Deus vai ver o seu interesse de você querer conhecer a toda a verdade. E para conhecer a toda a verdade, você pede sabedoria a Deus e procure a Bíblia dia e noite. Sempre que você tiver um tempo, não deixe de buscar a Bíblia para você conhecer a toda a verdade do mistério de Deus que já foi revelado na Bíblia Sagrada. E assim ninguém vai te enganar, tá bom? Ninguém vai te enganar, tá bom? Então não perca, que eu vou trazer para vocês. Então, irmão, nós temos aquela parte que fala sobre questão, não chamei ninguém de pai. Aí o Otton Boger, da seita Sétimo Dia, o Otton Boger, ele falou, então a gente não pode chamar nosso pai de pai. Não, irmão. O texto que está lá não, em Mateus, não está falando a respeito, né? Jesus não está falando a respeito sobre o nosso pai, de nós chamar o nosso pai de pai. Jesus não está falando a respeito sobre isso aí. Então esses homens do judaísmo, professores de teologia como o Otton Boger, esses canais aí que eu estou falando. Então eles gostam muito de assimilar, de fazer uma grande bagunça por causa dos seus estudos de teologia. Então ele mistura muitas coisas. É grego, é hebraico, é originais, é não sei o que e não sei o que. Então eles não podem compreender a sabedoria de Deus. Tá bom? Eles não podem compreender a sabedoria de Deus porque eles estudaram os ensinos dos homens lá fora, que é teologia, tá bom? Então não perca, em nome de Jesus, que eu vou trazer a explicação verdadeira, que nós não podemos chamar ninguém de mestre e ponto final. Então nós não podemos misturar esse texto de Mateus com outro texto, da qual Jesus fala, que deu dom para uns para mestres. Mas a verdade que eu digo para você é o seguinte, eu, José Roberto, jamais vou desfazer o meu Jesus. Quando Jesus ele fala, não chameis ninguém de mestre, nós temos que obedecer. Agora não perca, eu vou dar a explicação para vocês sobre a questão desses textos que o Fábio acabou de falar, tá bom? Fique na paz, que Deus abençoe a todos e até mais.